Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a leitura do verso 12 ao verso 25. Para aqueles que não vêm regularmente, nós estamos refletindo no Evangelho segundo Mateus escreveu. Começamos no capítulo 1, e a exposição é apenas aos domingos pela manhã, no Evangelho de Mateus, com o objetivo de irmos até o capítulo 7, capítulo 5 a 7, compõem aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha. Capítulo 4, 12 a 25. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino do céu, chegou. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama se espalhou por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados e os que tinham ataques, e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita compreender o texto lido. Amém? Queridos, sinceramente, eu espero que aqueles que com maior frequência têm vindo aos domingos pela manhã, espero que sinceramente você esteja aprendendo e crescendo com a exposição textual do Evangelho de Mateus. Na minha visão, o estudo em série nos ajuda a ter uma visão mais ampla do assunto abordado. Pelo menos a mim, eu fui originalmente doutrinado dessa maneira. Eu digo assim que eu tive o privilégio de ser pastoreado por um homem que era um mestre na palavra de Deus, pastor Paul Collins, um norte-americano, criado no Brasil, missionário no Brasil, um homem devotado ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. E essa forma, esse jeito, isso marcou a minha vida, isso faz parte do meu jeito de ser, e eu louvo a Deus por isso. E também dou graças a Deus pela escola onde estudei e pelos professores
que tive. Louvo a Deus por isso, por homens e mulheres que Deus colocou na minha vida para me instruir na verdade. Eu espero que a palavra de Deus exposta chegue ao seu coração e não apenas como conteúdo que alimenta o seu intelecto de informação, mas acima de tudo, o conteúdo que gera as mudanças e as transformações que, como discípulo de Jesus, diariamente nós precisamos. Mateus escreveu a biografia de Jesus para a comunidade judaica com o objetivo de apresentá-lo como o Messias prometido. Esse é o objetivo de Mateus ao escrever o texto. E no texto de hoje, Mateus nos fala sobre o início do ministério de Jesus. Aqui claramente ele vai tratar quando, onde e como Jesus desenvolveu o seu ministério. O texto claramente nos informa que Jesus começou o momento inaugural do seu ministério, se deu depois da prisão de João. O verso 12 diz: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia, e lá propriamente ele vai iniciar o seu ministério. Observe que há um intervalo entre verso 11 e verso 12. Verso 11 diz, fala depois da tentação: então o diabo o deixou, vieram os anjos e passaram a servi-lo. E então, no verso 12, nos fala do início do seu ministério. Se você lê o Evangelho escrito por João, você vai perceber, João escreve numa perspectiva diferente, mas João é quem melhor fala da cronologia. E só no final do capítulo 4, início do capítulo 5, é que fala da ida de Jesus, do retorno de Jesus para a Galileia, quando lá ele inicia o seu ministério. Então, muito provavelmente, entre o verso 11 e o verso 12, são passados de 9 a 12 meses, um período de um ano. É nesse período, por exemplo, que ele realiza um milagre em Caná. Não, desculpa, aí eu já estou enganado, já estou misturando as bolas, porque Caná é na Galileia. Já estou misturando as bolas. Mas a maioria dos comentaristas afirmam que ele passou um período de 9 a 12 meses, entre verso 11 e verso 12. Ele vai para a Galileia, é lá que ele realiza o seu ministério. A Galileia está no norte de Israel. A Galileia é formada por uma população mista, e ali havia uma forte influência cultural e linguística. Você observa no texto aqui que gente da Síria descia para ser atendido por Jesus na Galileia. Ainda que a Galileia tivesse um número predominantemente de judeus, havia sírios e havia fenícios, havia uma influência cultural e linguística. Tanto sim que quando Jesus foi preso e Pedro estava ali entre aqueles que assistiam os maus tratos a Jesus, ele é percebido e notado pela sua forma de falar. Alguém que está ali diz: esse também o seguia, porque o seu modo de falar o denuncia. Muito provavelmente referindo-se a um sotaque que resultara da influência linguística e cultural percebida no norte de Israel, na região da Galileia. Jesus vai para lá iniciar o seu ministério. Eu não vou me deter no quando nem onde
mas como Jesus desenvolveu. O ministério de Jesus é, em certo sentido, um modelo para a atuação da igreja no mundo. A igreja, no cumprimento da sua missão, precisa de um parâmetro, precisa de um critério, precisa observar uma forma de agir. E a forma é percebida e exemplificada na maneira como Jesus agiu, como ele trabalhou. Como cristãos e cidadãos do reino do céu, nós devemos observar o exemplo do nosso mestre, procurando imitá-lo. Eu quero chamar a atenção para a forma como Jesus exerceu o seu ministério. O que ele proporcionou no exercício e na sua prática ministerial, que deve ser observada pela igreja e deve ser observada, consequentemente, por mim, ou por mim e, consequentemente, pela igreja. Estou falando por mim, não o pastor, mas o cristão, que inclui eu, você e cada um de nós. Devemos observar a forma da sua atuação, procurando imitá-lo. O que é que Jesus proporcionou no seu ministério? Primeiro, Jesus proporcionou acolhimento pessoal. Acho interessante que o texto fala aqui no verso 12 a 17, que ele vai para a Galileia, não porque ele entendesse que lá seria mais fácil, não porque ali haveria sucesso inicial. Inclusive, quando se trata em termos de evangelismo, algumas pessoas têm essa concepção. Vamos trabalhar em tal lugar. Cadê a sua menina? Vitória está ali. Se pretende ir para a África. As grandes agências missionárias no mundo que enviam missionários para a África orientam que seus missionários, antes de ir para a África, façam tratamento e passe um período intensivo no sertão nordestino. Então, o lugar para atuação é Quinjingue, ok? Começa por lá. Deus abençoe. Começa por lá. Mas isso é verdade, isso é verdade. Um dos locais que mais se assemelham com o território africano é o sertão nordestino. E muitas agências têm canalizado os seus missionários para um período de adaptação. Se sobreviver no sertão nordestino, vai se dar bem lá, se obviamente depender de Deus sempre. Jesus vai para a Galileia para cumprir uma profecia. Porque às vezes nós temos a ideia que é mais fácil ir para a região tal, porque lá o povo tem o coração mais amolecido. Não existe isso. O homem sem Deus é um homem morto nos seus delitos e pecados e só recebe vida se nascer de novo. Ele pode estar onde estiver. Se a mensagem da graça chegar ao seu coração, se o Espírito Santo operar, quebrantar, levando ao arrependimento, ele pode ter nascido num terreiro de umbanda, pode ter comido farofa desde que nasceu, mas será nova criatura em Cristo Jesus. Não importa onde seja, de onde venha, não importa isso. Então Jesus vai para a Galileia, não porque a Galileia fosse mais fácil. É bem verdade que na análise religiosa, a ortodoxia judaica estava na Judéia, porque ali era a capital da adoração, ali estava o templo, havia uma concentração maior. Os fariseus lá da Galileia eram tidos como liberais, eram
eram inclusive rejeitados pelos ortodoxos do sul. Mas o coração duro que estava na Judeia também estava presente na Galileia e na Samaria, e todos que foram transformados o foram pelo poder regenerador da graça de Deus. Então ele vai para lá para cumprir uma profecia registrada no livro de Isaías, e a sua mensagem é: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Chegou um novo governo, chegou um novo ensino, chegou aquilo que Deus propõe ao homem. E então, a partir daí, nós vamos observar como ele desenvolve. E a primeira coisa que ele faz é o acolhimento pessoal. Ele começa a chamar discípulos. Diz o texto aqui nos versos 18, 19, 18 a 21, 18 a 22, que ele enxerga pessoas e chama pessoas para estar com ele. Ele chama Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E depois chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para estar com ele. Queridos, acolhimento pessoal fez parte daquilo que Jesus proporcionou na realização e desenvolvimento do seu ministério. Acolher é o mesmo que receber, que recepcionar, que hospedar. Só que a ideia não é receber em casa, não é receber ali no portão da igreja, apertar a mão, dar um sorriso e entregar o boletim. A ideia de acolhimento é receber as pessoas dentro de nós, é trazê-las para dentro de nós, e isso implica em que precisamos nos abrir para elas. Quantos de nós temos dificuldades em nos relacionar com alguém e nos aproximar de pessoas que parece que não se abrem, que não se permitem chegar? Jesus começa o seu ministério não é arrombando o coração do indivíduo, mas é chamando para ele. Ele disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mais adiante o seu ensino é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acolhimento. Um acolhimento praticado por Jesus não tinha a ver com um espaço, nem com um local, mas sim com uma postura ética, com um posicionamento diferente. Jesus chamou homens para estar com ele e os recebeu, acima de tudo, pecadores e imperfeitos. Preste atenção nisso. Jesus aqui difere dos líderes religiosos da sua época. Fariseus, escribas, saduceus, doutores da lei, eram vistos na sociedade como os ícones da espiritualidade e da relação com Deus. Só que esses homens, tidos como homens espirituais, homens que causavam inveja àqueles que seguiam a religião, esses homens não se misturavam com publicanos nem com pecadores. Ao contrário disso,
criticavam Jesus, discriminavam Jesus por ter esse procedimento. Eram religiosos, porém seletivos. E diferentemente desse naipe de pessoas, ele vem como Filho de Deus, como Messias prometido, como aquele que tem toda a autoridade, com uma posição muito mais elevada do que aqueles homens, e ele chama para estar com ele homens pecadores, imperfeitos, gente que não tem pedigree, gente que não tem formação acadêmica, gente que tem formação acadêmica e gente que não tem formação acadêmica, gente que era execrado pela sociedade, gente que era mal vista pela sociedade. Ele chama essas pessoas para estar com ele e ele come com essas pessoas, ele afronta aquilo que fazia parte da configuração de um homem que andava com Deus, dentro do modelo definido pela religião dos seus dias. Jesus chamou para junto de si homens pecadores e imperfeitos. Jesus chamou homens e mulheres para junto de si mesmo. Ele os convidou para copiarem o seu estilo de vida, a sua posição como Filho de Deus, como Messias, não os distanciava. Estava lendo algo sobre o acolhimento na medicina hoje. A medicina estuda e discute a importância do acolhimento enquanto prática necessária à atenção integral à saúde. Porque agora se tem um entendimento de que o bom médico e o bom atendimento não é aquele onde o paciente chega e o seu problema é diagnosticado. Além disso, vai além disso. Você pode ter o seu problema diagnosticado e prescrito a medicação para aquilo. Mas eles têm considerado que a simpatia, a forma humana de aproximação entre o profissional de saúde, não é verdade? O profissional de saúde e aquele que necessita da atenção, isso conta demais. E no final das contas, o cara pode até errar o diagnóstico, mas você vai dizer, mas ele me atendeu bem. Nós temos lá em Paulo Afonso, um médico, filho de um médico, e médico também, Dr. Celidone Barbosa de Deus. Um jovem da minha idade. Foi ele que fez a minha vasectomia e fez a vesícula, a cirurgia da vesícula, a retirada da vesícula. Um indivíduo conhecido lá, simpaticíssimo. Além de ser um bom profissional, o que encanta, lá é conhecido como Lulinha, o que encanta é o tratamento. Os velhinhos que vêm da roça, as velhinhas, são apaixonadas. O que aquele homem recebe de galinha e coisa que vem não é brincadeira. Depois da minha cirurgia, eu coloquei lá na estante dele a bandeira da Paraíba, levei de presente. Dei de presente a ele. Porque, queridos, acolhimento é fundamental em qualquer relacionamento. E Jesus, antes da medicina hoje discute isso, Jesus já praticava no seu ministério o que eu e você, como cristão, precisamos atentar para a forma de atuação. Você pode não saber falar nada do Evangelho, você pode conhecer pouco da Bíblia, mas se você for um indivíduo carismático, se você der atenção às pessoas, se você se prestar a abraçar alguém, a olhar nos olhos, a cumprimentar, a coisa muda. Ontem eu estava no Itão, ali debaixo do centro comercial. Ia comprar uma coisa lá e uma senhora, deve ter uns quase 80 anos, Dona Dilma. Eu disse, seu nome é chique. Ela disse, lá ele.
Mas agora, né? Mas talvez tenha votado na mulher também. Aí ela disse assim, ela que puxou o assunto, ela disse, mas repare, eu estou aqui e aquele velho disse que, perguntou, quantos quilos de bacalhau a senhora quer? E agora ele está ali na fila comprando carne. Eu perguntei se ela era funcionário, ele disse que era. Olha o descarado onde está. Aí eu disse, mas por que acha que ele disse que era funcionário? Não, eu não sei, eu acho que ele é um descarado. Eu disse, olha, eu acho que ele ficou interessado na senhora. Aí ela de novo, lá ele. Eu disse, a senhora com esses olhos verdes, cabelo pintado e a perna do óculos rosa, ele não era para se encantar. Aí ela se esticou assim e disse, será? Eu achei engraçado demais. Onde é que a senhora mora? Mora no Santo Antônio. Disse, ó, tu vai escolher o bacalhau que eu vou levar. Essa altura ela já tinha pego no bacalhau e agora estava me abraçando e me beijou e pegando em mim. Eu cheguei em casa, não sei se Dami viu, mas estava com a roupa toda fedendo a bacalhau. Porque ela disse, escolha aí o bacalhau que eu vou levar. Eu escolhi, mas quem pagou foi ela, né? Sabe o que é que eu fiquei pensando? Só precisa de atenção. O poder da igreja de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer. Há muita confusão hoje. Há muita gente achando que a pregação vigorosa e ungida é aquela que o indivíduo grita e esbraveja e profetiza aqui. Isso é falácia. Me desculpe o termo, vai gravar aí, é babaquice. O poder da igreja está no fato de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus e de agirmos com graça na relação com as pessoas. Você quer ver Deus abrir trancas no coração de pessoas? Seja sensível às necessidades delas. Dê atenção, acolha as pessoas dentro de si. Jesus fez isso. Ele chamou para si homens, acima de tudo, pecadores. Que tipo de pessoas somos? Somos pecadores. Com quem queremos estreitar nossas relações? Queremos estreitar com pessoas maduras e perfeitas. Estamos agindo na contramão do que Jesus fazia. A irmã Valdice, que tem servido lá no QG, inclusive a ideia de tudo ali começou com ela, da assistência, certamente tem muito a dizer sobre isso, que o que conta mais, e apesar de contar, não é o cachorro quente, nem um bolo, nem um suco, mas é a forma carinhosa como se atende uma pessoa. Você pode não dar nada, né, Valdice? Você pode até não dar nada, mas se você colocar a mão no ombro e sentir a dor do outro, a coisa muda. Queridos, a igreja de Jesus precisa acordar para isso. O serviço do acolhimento não é dos irmãos da recepção, é meu e seu. Gente que provou da graça e agora quer externar a graça àqueles que precisam da graça. Amém, amados? Seja alguém que se sente acolhido por Jesus. Você é o que é, chegou onde chegou, cresceu ao ponto que cresceu, desenvolveu espiritualmente, porque fomos por Ele acolhidos. Ai de nós, se não tivéssemos sido acolhidos quando o nosso sentimento era de gente imprestável. O Elton disse isso sexta-feira, que tinha pensamento de suicida, que pensava em morrer, que a amargura dominava o seu coração, dominava a sua mente, mas quando ele conheceu a graça de Jesus, se tornou nova criatura.
nova criatura em Cristo, e agora pode amar, e agora pode ofertar graça às pessoas. Jesus acolheu pessoas. Segundo lugar, Jesus proporcionou conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Veja o verso 17 e o verso 23. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Verso 23. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando pessoas. Observe aqui que há uma tônica, há uma ênfase na questão do ensino da verdade. Há uma ênfase no doutrinamento, no esclarecimento intelectual. Não há cristianismo genuíno sem ensino bem fundamentado na palavra de Deus. Jesus começou a pregar, e a sua pregação está alinhada com a pregação de João: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. O reino do céu, Mateus usa essa linguagem. E depois no verso 23 diz que ele percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. O texto deixa claro que o Messias cumpre a sua missão libertadora. Ele veio para libertar os homens dos seus pecados, do seu jugo. E o jugo não era o Império Romano, mas o pecado que os escravizava. A ação libertadora começa pela compreensão e crença da verdade anunciada. Jesus ensinava e pregava. Aqui é o termo de dascaléu e querigma. Didascaléu é de onde se deriva o termo didática. É a forma pedagógica de ensinar. É a forma mais elaborada. E você vai perceber isso quando nós entrarmos no capítulo 5. Então ele era pedagógico no ensino e persuasivo na pregação. Ele ensinava nas sinagogas para os religiosos e pregava ao ar livre para as multidões. A libertação dos pecados acontece mediante o ato de fé do pecador, quando ele entende e crê no evangelho de Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há libertação dos pecados se não houver ensino claro para que o indivíduo creia, se arrependa e entregue a vida a Jesus. Não há libertação. Por isso, Mateus é enfático nessa questão, para mostrar que Jesus de fato ensinava. Deixa-me fazer uma pergunta. Você crê na libertação de pecadores? Você crê, sim ou não? Você crê que uma pessoa execrada pela sociedade pode ser transformada em nova criatura, sim ou não? Você crê que homens e mulheres que vivem alienados de Deus podem render-se ao Senhor e viverem em submissão à sua palavra, sim ou não? Querido, se você crê, pregue. Se você diz que crer nisso, ensine às pessoas o evangelho do reino de Deus.
porque não há fórmula mágica. Se você acredita que um parente seu, que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, irmão, primo, seja o que for, até sogra, se você crer que pode ser liberto dos seus pecados, só tem um caminho: conhecereis a verdade, e a verdade libertará essa pessoa para a glória de Deus. Compreende isso? O que ele fez é um desafio para mim. O que ele praticou é o que eu devo praticar. Agora tem um pressuposto. Como é que você vai ensinar se você não estuda? Como é que você vai falar o mínimo se você não se dedica à leitura da palavra de Deus? Se você não frequenta a escola dominical? Se você é crente em relapso? Se você negligencia essas coisas? Terceiro, Jesus proporcionou o tratamento das enfermidades. O texto diz aqui, no verso 23, que ele não só ensinava, mas ele curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. E o verso 24, então sua fama se espalhou por toda a Síria, saiu dos termos da Galileia, no extremo norte, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. Ele curou todas as doenças e enfermidades. Há quem ache que aqui é uma coisa só, mas são empregados dois termos: algos, doença, aquilo que causa dor física, e astenia, enfermidade, aquilo que provoca descontrole, seja de natureza espiritual ou emocional. Mas a grande verdade aqui é que a sua compaixão pela miséria humana resultou em alívio imediato. Todos os milagres realizados por Jesus tinham o macro objetivo, o objetivo maior de evidenciar sua divindade. Está escrito lá em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Quando diz que estes sinais que ele realizou muitos outros sinais além dos que estão escritos, mas os que foram escritos servem para mostrar que ele é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhas vida em seu nome. Jesus curou, mas Jesus não se tornou um curandeiro. O Messias não era um curandeiro, mas sim alguém cheio de compaixão e de misericórdia. Ele, conhecedor do sofrimento humano e sensível a socorrer. Nem todos os discípulos tiveram uma experiência da cura física. Nós temos a citação de uma mulher endemoniada, Maria Madalena, da qual havia saído vários espíritos. Foi liberta, se tornou uma discípula fiel a Jesus. Certamente houve outros no grupo daqueles 70 e de tantos outros que seguiram-no sem que seus nomes tenham sido registrados. Mas ainda que nem todos tenham sofrido ou experimentado cura física, todos com certeza foram curados de traumas emocionais. Porque aqui diz que ele curou doenças e enfermidades. Ele tratou daquilo que afligia o corpo e aquilo que afligia a alma. Ele conhecia, ele conhece a alma humana.
feridas emocionais são todas as memórias que fazem disparar as mesmas emoções ou emoções equivalentes às que experienciamos no momento dos acontecimentos negativos. É quando você foi maltratado, maculado, xingado, agredido, seja de que natureza tenha sido, e aquilo se tornou um trauma, e você carrega durante a sua vida, e cada experiência, cada situação que faz disparar o gatilho que está apontado para aquela ferida aberta, você sente as mesmas reações que você sentiu no momento que a ferida foi feita. Eu garanto, e isso não é uma profetada, que todos nós, em áreas diferentes, em níveis diferentes, sofremos com enfermidades emocionais. Talvez muitos aqui, Jesus já curou. Mas somos susceptíveis a isso. E o texto diz que ele, no acolhimento que deu, no conhecimento que proporcionou, ele também tratou todas as enfermidades da alma e todas as doenças do corpo, porque quer junto de si discípulos que tenham experiência marcante com ele e possam vê-lo como o Rei da Glória, possam celebrá-lo como Deus na sua vida. Não fomos chamados para ser bichinhos e coitadinhos e ficar churumingando a dor que ainda dói, a tatuagem que está aberta. Mas fomos chamados para nos entregar a Ele e para experimentar dele a graça restauradora e reparadora em toda a nossa vida. Entende, querido? Jesus chamou discípulos que eram reativos, homens violentos. Pedro reage com violência. Homens acostumados à disputa interna, quem vai ser o maior no teu reino. Homens mentirosos, roubador, ladrão, havia ladrão lá. Judas era ladrão. Homens que professam a fé, mas na hora do aperto nega, diz: eu não conheço esse homem, eu não ando com ele. E ele está cuidando de gente assim. Ele ama gente assim. Nós, na nossa incoerência, queremos nos relacionar com os perfeitos. Quem quer se relacionar com os perfeitos, vai logo para o céu. Queridos, qual é a sua experiência com esse Messias? Qual é a sua experiência com o Messias de Deus, com o Cristo de Deus? A nossa história é a nossa história. A nossa dor é a nossa dor. Mas eu não preciso hoje continuar chorando e mexendo com a unha aquilo que dói, não, porque Ele tem tratamento para mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Quando Ele diz: chegou o reino, arrependei-vos porque chegou o reino, Ele está dizendo: olha, há uma nova realidade de vida, de governo, e você precisa se submeter a esse governo. Deixa Deus governar a tua vida, deixa Ele ser o protagonista da tua vida, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te instruir, deixa Ele curar as feridas que há em você. Se você não aprendeu nada nessa manhã, entenda o que essa canção diz.
Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Há amparo legal, legítimo, eficaz para a minha vida e para a tua vida nele, no Messias prometido.